Olá a todos, meu nome é Sônia Lucílio e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o tríplice aspecto do Espiritismo. A gente vai falar de filosofia, ciência, né, e religião, mas como o nosso tempo aqui é bem breve, eu achei interessante a gente poder conversar assim um pouco sobre esses conceitos, né, e um pouquinho também sobre os efeitos, né, desses conceitos na nossa vida diária, tanto para nós, né, como espíritas, assim também como simpatizantes da doutrina, né. Então, a gente vai lembrar um pouquinho de como era a concepção religiosa que predominava quando surgiu o Espiritismo. Isso aconteceu em meados do século XIX, né? E nesse período a igreja tinha uma força muito grande, né? E ela divulgava, assim, um entendimento de Deus como um ser supremo, mas muito punitivo, muito ligado ao castigo, ao pecado, né? E a igreja era os sacerdotes, tá, os padres, eles eram os representantes de Deus na terra. E tinha mais um agravante, é que eles representavam esse poder na terra de forma desigual, né? Privilegiava aqueles que tinham mais poder, que tinham mais privilégios, mais posses também, né? Então agia de uma forma relativizada, ou seja, né? E representava um Deus muito diferente daquele que Jesus havia trazido, né? E essa forma da igreja agir, ela impedia muito o desenvolvimento humano nas artes, né? No conhecimento, em muitas coisas. E como divulgava muito a ideia do pecado, a ideia da maldição, né, a ideia da culpa, acabava trazendo ali um vazio muito grande, né, nos homens em relação a essa proteção divina, a esse conceito de ter uma divindade que nos acolhe, né, que nos protege e que vela por nós nos momentos difíceis. Então, a compreensão do que era Deus estava muito distorcida naquela época. Mas era uma compreensão que predominava ali, muitas vezes pela força mesmo. Então, para trazer novos conceitos, era preciso que se fosse uma doutrina muito bem fundamentada, né? E já tinha muitos anos que a igreja vinha naquele processo, e o Espiritismo, ele trouxe ali vamos dizer assim, um resgate de Deus, um resgate do cristianismo primitivo. Mas isso precisou ter sido muito bem feito para que tivesse a força que teve, que sobrevivesse às pressões que sofreu e chegasse até os dias de hoje, que o Espiritismo é uma doutrina bastante recente, fez 150 anos, né, há pouco tempo. E Kardec, né, ele soube fazer isso muito bem, ele foi a pessoa ideal para isso. Ele já era professor, ele era um homem de inteligência privilegiada, um homem de muito bom coração, né? E acima de tudo, minha gente, ele era um homem de mente aberta, porque quando ele foi chamado para conhecer os fenômenos mediúnicos, ele percebeu que mais do que as mesas que giravam, que traziam respostas àquilo que era perguntado, ele percebeu que havia ali uma inteligência, né? E embora ele não visse, ele viu tamanha coerência naquilo que ele resolveu estudar, né? E ele se abriu para isso, ele era um homem, né, da academia mesmo. E aí, qual foi o método que ele adotou para fazer esse estudo, para entender, se aprofundar naqueles fenômenos que existiam ali, né? Foi um método empírico, ele foi um método que era fundamentado na observação, na comparação, na análise, depois sistematizava tudo aquilo que foi obtido a partir do fenômeno que se viu e chegava a uma conclusão, né? E esse processo todo que Kardec desenvolveu para sair do fenômeno e chegar a todos os livros que ele escreveu é muito interessante, é muito vasto e muito amplo, e nós não vamos ter condições de falar dele aqui, né, pela brevidade da nossa conversa, mas é muito interessante da gente sempre se aprofundar nisso. E aí, assim, do que ele fez, no que se refere às ciências, né,
a gente vai trazer alguns esclarecimentos, porque a ciência espírita, ela é diferente da ciência acadêmica, por exemplo, né? A ciência acadêmica, ela trabalha com a matéria, onde ela pode manipular, onde ela pode experimentar livremente, fazer, desfazer, fazer como quiser, refazer, replicar aquele fenômeno, né? Mas os fenômenos espíritas, né, eles estão conectados à ação de inteligências que são dotadas de vontade própria, né? São os espíritos. Então, eles não estão ali subordinados aos nossos caprichos, né? Eles não vão fazer do jeito que a gente quer. Ao contrário, a gente entende hoje que houve uma organização divina muito grande para que tudo acontecesse como aconteceu. Preparo de homens na terra, espíritos preparados para isso, espíritos distribuídos pelo mundo inteiro, né? Para que quando Kardec mandasse lá aquelas perguntas, ele tivesse a confirmação de mais de um lugar, tivesse convicção, ele próprio tinha que acreditar naquilo para que ele pudesse levar aquele estudo adiante da maneira como foi, né? E Kardec foi tão dedicado, tão criterioso, tão exigente, né? Que, na verdade, embora a ciência acadêmica seja diferente da ciência espírita, o que a gente observa é que quanto mais a ciência acadêmica evolui, mais ela confirma a ciência espírita, mais ela confirma aquilo que Kardec nos trouxe, né? E pensar um pouquinho isso no nosso dia a dia, né? Eu acho que a postura de Kardec, ele nos traz assim algo para a gente refletir, né? Ele era um homem inteligente, um intelectual, e ele se abriu para o novo, né? E muitas vezes a gente não utiliza da nossa fé, da nossa intuição, né? Das nossas compreensões mais sutis, né? Às vezes a gente tem ali a gente for pensar na fé, né? Fé é acreditar que algo que pode acontecer, mas não aconteceu, né? Mas muitas vezes a gente tem um pensamento, um desejo, um projeto, a gente precisa ter fé de que ele pode vir a existir, porque é essa fé que vai fazer com que a gente dê os primeiros passos para que lá na frente ele seja uma realidade, né? Então, se Kardec, se ele tivesse se conformado com aquela compreensão de Deus, se ele tivesse se conformado com o preconceito que se tinha em relação aos fenômenos mediúnicos, né, ele não teria trazido para nós todo esse ensinamento que hoje nos possibilita ter uma compreensão coerente, né, científica de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, né? E essa compreensão, ela nos dá um norte, uma direção, né? Um sentido na vida. E quando a gente vai procurando conhecer esse ensinamento, o que vai tendo na gente? Uma fé realizadora, uma fé raciocinada, baseada em conhecimentos que a gente, se a gente olhar com olhos de ver, a gente vai ver que são coisas que não aparecem, mas que se confirmam todos os dias na nossa vida, né? Então, esse é um aspecto da ciência, mas a gente pode também começar a pensar no aspecto da filosofia, porque ela vai ajudar a gente a perceber essa realidade de um jeito diferente. Então, se nós pensarmos na filosofia como ciência, ela é a ciência dos porquês. A gente pode ver que o Livro dos Espíritos, ele tem mais de 1000 perguntas. Isso por si só já demonstra um pouco o caráter filosófico da doutrina, não é isso? E quem conhece Kardec sabe que ele sabia perguntar, viu? Diz que ele fazia perguntas tão inteligentes que os espíritos chegavam a hora e falavam assim, isso a gente não pode falar, porque vocês ainda não estão preparados para saber. Ou seja, a pergunta dele era tão boa que já ia chegando em esferas de conhecimento que nós ainda não podemos saber, né? E é interessante conhecer um pouco dessa personalidade que sistematizou a nossa doutrina. E se nós formos pensar um pouquinho, estes conhecimentos nos ajudam muito a compreender melhor Deus, a perceber que Deus não é aquele Deus que a igreja divulgava, né? A entender as leis dele, como ele rege o mundo e tudo que há no mundo. Entender principalmente assim que não tem um privilégio, a lei de Deus é igual para todos, né?
e que o homem, na bondade de Deus, ele vai permitindo esse desenvolvimento humano e que o homem ele adquiriu a inteligência para fazer escolhas mais acertadas, né? Então não é Deus que castiga, sou eu que faço escolhas certas ou erradas a partir dos ensinamentos do Cristo, porque Deus fez essa caridade com a gente de trazer, né, o Cristo para a nossa vida, para que a gente pudesse compreender melhor o que é certo e o que é errado. E a partir desse conhecimento, né, a gente pode começar a entender melhor a nossa realidade, a gente pode começar a entender por que eu estou nessa família, por que tais situações mexem comigo, porque eu gosto tanto disso, não gosto daquilo, né? Me sinto bem desse jeito e não desse jeito. Busquei aí, a partir disso, ir construindo um cenário de mais paz, né, de mais amizade, mais serenidade na nossa vida. E outro desdobramento da filosofia, nós pensarmos que muitas vezes nós vivemos uma vida que a gente acha que é bom, ou que alguém acha que é melhor a gente ser daquele jeito, agir daquele jeito, ou a gente acha que vai agradar mais daquele jeito ou não, né? E nem sempre essa forma de sermos é o que faz a gente feliz. E aí aí a filosofia ajuda muito a gente tentar entender o que eu gosto, o que me toca, o que me agrada, né? O que me faz mais feliz, o que me deixa mais alegre, faz a vida ter um outro sentido. Aí vocês poderiam dizer, mas e se o que eu gosto de fazer é algo que não está de acordo com o que Deus ensinou, com o que o Cristo ensinou, que não ajuda no meu crescimento espiritual? Aí eu diria para vocês assim, olha, essa é uma excelente pergunta, mas a gente não vai responder agora. Essa pergunta dá para a gente, assim, uma oportunidade de falar do terceiro aspecto, né, que é a religião. Aí depois a gente voltar nessa pergunta, vamos segurar ela um pouquinho então. Então, Kardec diz que o espiritismo ele não é religião no sentido de se submeter ao caráter hierárquico e nem de rituais. O que seria isso? Na igreja, por exemplo, tem uma hierarquia, o padre, o bispo, o papa, tem os rituais, os andores, as procissões, os altares. Então, nesse sentido, o espiritismo não é uma religião, mas ele é a religião no sentido do religar e do voltar a Deus, né? Então, não é por acaso que quando... para quem não sabe, né? Kardec escreveu o Livro dos Espíritos e depois em cada parte do Livro dos Espíritos ele se aprofundou com outro livro. Então não é por acaso que a terceira parte, que é a parte das leis morais, se desdobrou no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então religare através das leis morais, que é o Evangelho do Cristo trazendo essas leis de um jeito mais simples, de um jeito mais compreensível para que a gente volte a Deus, né? Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele associou aquele cristianismo primitivo juntamente com as compreensões que os Espíritos nos trouxeram, né? E aí, a partir disso, a gente pode trazer aquela perguntinha que a gente deixou descansando de novo, né? Mas se o que me faz mais feliz é algo que não está de acordo com o meu crescimento espiritual, não está de acordo com o Evangelho de Jesus? Bom, para quem estuda, para quem vai aprendendo um pouquinho da doutrina, a gente vai entendendo que nós também fomos esclarecidos em relação ao que ela nos trouxe sobre o conhecimento melhor do mundo, sobre as leis de ação e reação, causa e efeito, livre-arbítrio. Então, hoje, depois de a gente conhecer um pouquinho da doutrina, quando a gente sente que aquilo que a gente gosta de fazer não está de acordo com o nosso crescimento espiritual, já é um momento da escolha, é um momento de exercermos o livre-arbítrio, mas é um momento diferente, né? Porque hoje a gente já tem todo o conhecimento da doutrina. Então, quando a gente entende que nós estamos aqui para evoluir, que é natural, muitas coisas que nos deixam felizes não estar de acordo com a nossa evolução espiritual, a gente entende que nós estamos muito ligados à matéria ainda, que o planeta em que a gente está, o materialismo e a materialidade são predominantes, são muito fortes em nós, né? Então a gente começa a entender que nós sempre teremos vontade de fazer coisas que não estão de acordo com a doutrina do Cristo, porque ainda são resquícios do passado, né? A doutrina, o estudo, tudo isso, né?
ainda não havia chegado para a gente, né? E por isso que havia aquelas compreensões distorcidas de Deus e de como agia, aquele sentimento de abandono, né? Mas agora a gente entende muito bem isso, né? A gente pode entender pelo menos, o ensinamento está aí, né? E nós vamos ser mais compreensivos conosco, mas nós vamos saber que a responsabilidade sempre vai acompanhar as nossas decisões, né? Então, se nós observarmos que nós escolhemos permanecer naqueles comportamentos que não são de acordo com a nossa evolução, a gente sabe que nós estamos andando na contramão das forças do universo, que isso tem um preço, cedo ou tarde isso vai, né, pesar para a gente, mas ainda é uma escolha, né? Nós ainda fazemos escolhas e então voltando aqui, a religião tem esse caráter, né, da gente pegar tudo isso que aprendeu com a filosofia e com a religião, ou com a filosofia e com a ciência, e usar, né, nesse processo de religar com Deus. Como é que aconteceu isso? Foi tão bonito, né, se a gente for pensar, porque a religião foi se desenvolvendo nesse tríplice aspecto, ou seja, né, a filosofia foi promovendo os questionamentos, o cunho científico foi organizando, e depois nos surge assim um conhecimento tão bem fundamentado, tão lógico, né, que a ideia de religar com Deus foi inevitável, né? Aí ela nos traz essa explicação sólida de que nós estamos no caminho de volta ao Pai. Mas agora de um jeito diferente, com mais consciência, conhecemos suas leis, entendemos melhor a realidade que nos cerca, compreendemos mais essa realidade, as diferenças físicas, sociais, étnicas, né? Compreendemos que relemos o Evangelho de Jesus de um jeito mais compreendendo melhor, tipo, fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse. Então, se hoje eu estou numa situação financeira, emocional ou física melhor, eu ajudo o meu próximo, porque amanhã eu posso precisar dele nesse sentido, né? Nós estamos encaminhando assim do egoísmo, da inveja e do orgulho para o amor, né? Então, que escolhas que eu vou fazer? Eu quero ficar parado nessas minhas vontades que são contrárias ao meu progresso, eu quero fazer o esforço de progredir, né? Então, são escolhas, né? E a gente, como eu disse a vocês, nós vamos entendendo melhor o Evangelho de Jesus. Quando ele diz assim, ó, o pastor foi buscar a sua ovelha, né, naquela parábola, ele está falando do infinito amor de Deus sobre nós, dessa bondade e dessa justiça infinita que ele tem, porque ele nos deu a consciência, né? Então, através da nossa consciência, nós sabemos quando erramos, né? A todo instante, Deus coloca à nossa disposição essa consciência para nos resgatar do erro, como o pastor que busca a ovelha. Mas se nós nos calarmos diante do peso da nossa consciência, se a gente não treinar o nosso olhar para enxergar o outro irmão, nós estaremos cada vez mais sujeitos ao mal. Então, é aquela coisa, aquele que tem mais lhe será dado, aquele que não tem o pouco lhe será tirado. Então, se você tem amor, quanto mais amor, mais lhe será dado. Se você não tem amor, o pouco, se você não cultivar o pouco, ainda lhe será tirado, né? Então, Jesus disse, eu e o Pai somos um, né? E tudo que eu faço, podereis fazer e ainda mais. Ele está dizendo isso, ele está dizendo, eu e o Pai somos um, e você também poderá ser um conosco, né? Então, Jesus está mostrando para a gente que nós voltaremos ao Pai pelas bênçãos da reencarnação e pelo nosso esforço. E aí, finalizando aqui, a doutrina, ela pode fazer nas nossas vidas, a gente pode fazer na nossa vida o mesmo caminho que a doutrina fez, né? Vamos buscar a filosofia, a ciência e a religião, né? Então, em nossas vidas com autoconhecimento e o conhecimento do mundo em que vivemos, nós vamos praticar a filosofia, né? Se a gente estudar as leis divinas e como elas se processam em nossa vida, estaremos fazendo a ciência, e o esforço de colocar ela em prática vai ser o nosso aprendizado da religião, porque nós vamos estar cada vez mais próximos de Deus, né? Então, queridos, é isso que eu queria trazer para vocês, espero que tenha sido útil, um grande abraço e até a próxima.